Noite, relevância. Você está bem? Quero começar esse momento de palavra, desde já, fazendo uma afirmação para você, te afirmando algo. Não importa se você tem 15, 30 anos ou 60 anos. Não importa se tem filhos, se é casado, se é solteiro, se tem dinheiro ou não. Todo mundo, eu quero repetir, todo mundo vai se deparar com algumas perguntas em algum momento da sua vida. E algumas perguntas vão alcançar o seu coração, e eu quero dizer algumas delas aqui. Primeiro, por que eu estou aqui? Outra, para que eu fui criado? O que eu devo fazer? E ainda, para onde eu devo ir? Sabe, todas essas perguntas, elas têm origem em talvez um questionamento ainda mais profundo, ainda mais pessoal. Todas elas têm origem em uma pergunta mais profunda. Sabe qual é? Quem sou eu? Quem sou eu? Esse é o tema da mensagem de hoje. Quem sou eu? A resposta que muda o seu destino. Sabe? E essa pergunta, se ela ainda não chegou para você, se prepara, porque ela vem. Em algum momento da sua vida ela chega. Às vezes ela vem no meio de uma crise. Às vezes ela vem no meio de uma perda para você. Às vezes ela chega quando tudo parece que está indo muito bem. Mas lá dentro você sabe que está faltando algo. E aí alguns podem tentar responder essa pergunta. Quem sou eu? Talvez dizendo o seu nome. Alguns podem acrescentar a sua idade. Outros talvez sua profissão também. Mas será que é isso que realmente responde essa pergunta? Será que é só isso? Será que é isso que nos define de fato? É isso que define para onde nós estamos indo? Quem sou eu? Por isso hoje eu quero compartilhar com você uma conversa entre Deus e um homem. Um homem que também talvez estava ali perdido, também inseguro, também fugindo talvez, mas foi chamado por Deus para viver o maior propósito da sua vida. Amém? Abre comigo aí em Êxodo capítulo 3, verso 10 ao 14. Daqui. Minha esposa está apontando para mim o óculos aqui, eu estou sentindo que está diferente. Já meteu todo o dedo aqui, né, Diário, no óculos. Tá bom, vamos lá. Êxodo capítulo 3, verso 10 ao 14. Chegou a idade, gente. Diz assim o texto: portanto, agora vá, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: certamente estarei com você. Este é o sinal de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus nesse monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? O que lhe direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. E isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Até aí. Esse texto fala do chamado de Moisés. Um homem chamado por Deus para ser enviado para o faraó, para tirar o povo de Deus da escravidão do Egito. E todo mundo tem uma história, e Moisés também tinha dele. Moisés, ele era alguém que havia nascido da união de um casal da tribo de Levi. Mas o
problema é que Moisés nasceu, talvez, no tempo errado. Sabe, já pensou isso? Alguém já pensou assim? Eu acho que eu nasci na época errada. Alguém pensou isso já? Só eu? Alguém já pensou, talvez, eu acho que eu nasci no lugar errado? Ou mais profundo ainda, eu acho que eu nasci na família errada? Eu já pensei isso. Quando eu era adolescente, tinha minhas crises de identidade, com meus pais também. Eu dizia, será que eu nasci na família errada? Você entende isso? Só que não é só você, Moisés também nasceu em uma época em que o rei do Egito havia ordenado que todos os bebês meninos fossem mortos. Sabe? E ali, ele fez isso por quê? Porque os hebreus se multiplicavam sem parar. Mas por um ato divino, Moisés escapa daquela sentença e ainda ele é criado agora dentro do palácio pela filha do faraó. Olha isso. Ele cresce ali então num ambiente de nobreza, de realeza, e parece que estava tudo indo muito bem na vida de Moisés. Sabe aquela, quando você percebe que está tudo indo muito bem, que você parece que subiu na vida? Era Moisés nessa estação. Mas, de repente, e meu irmão, é sempre de repente. Sempre de repente, sem que você espera, acontece algo na vida de Moisés. Moisés ali agora já é um adulto. E o que acontece com ele é que ele sai em defesa de um hebreu que estava sendo espancado ali. E em seguida o que Moisés faz é matar um egípcio. Ele mata um egípcio. Então agora Moisés era um assassino. Não somente um assassino, Moisés também era um fugitivo. Porque é isso que ele faz. Ele foge do Egito para não ser morto, deixando para trás a sua vida no palácio, a sua nobreza, e indo morar no meio do deserto. Esse é Moisés. Só que lá naquele deserto, ele se casa e ele se torna pastor do rebanho do seu sogro. Alguém já trabalhou com família aí? É fácil? Não é tão fácil assim, não é? Ele trabalhava para o sogro. Mas é nesse contexto que Deus aparece para Moisés com o chamado. Então entenda, não foi no palácio, foi no deserto que Deus chamou Moisés. E não somente isso, ele chamou Moisés em um dia comum. Enquanto ele trabalhava, enquanto ele se preocupava com as responsabilidades da vida. Sabe, no meio do cotidiano de Moisés, ele recebe um chamado de Deus. E aqui já cabe algo importante para nós. Tem muita gente se estressando e se perguntando como é que eu encontro o meu chamado. Só que a vida de Moisés já nos ensina isso. Meu irmão, chamado não é o que você descobre. Chamado, na verdade, é Ele que te encontra. O chamado vem atrás de você. É Deus quem te chama para a missão. Sabe? Então é muito mais sobre nós cultivarmos um coração disposto, um coração fiel, enquanto aguardamos Ele nos chamar. E eu posso te garantir uma coisa: normalmente esse chamado não vem como nós imaginamos. Não vem como nós queremos. Foi assim com Moisés também. A prova disso é que no texto que nós lemos aqui, nós não vemos um Moisés super animado com a missão que ele tinha recebido de Deus. Pelo contrário, o que nós vemos aqui é Moisés aparentemente doido para fugir daquela missão. E é por isso que ele responde para Deus o seguinte, Êxodo capítulo 3, verso 11, diz assim: Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Esse é o problema de muitos de nós. Nós não sabemos quem realmente somos. Essa é uma pergunta de quem não se sente suficiente. Essa é uma pergunta de quem olha para trás
e só enxerga os seus muitos erros também. Uma pergunta de quem se sente inadequado. Uma pergunta de quem não chegou onde queria chegar. Não fez o que esperava fazer. Uma pergunta de quem carrega muitos medos. Muita insegurança. Uma pergunta talvez de quem está fugindo. Fugindo. E a verdade é que essa crise de identidade que a gente sente, ela não é nova. Ela já morava no coração de Moisés. E quando Deus o chama no meio do deserto, ele responde exatamente como muita gente aqui responde: quem sou eu? Sabe, nessa noite, eu quero ver com você como Deus lida com alguém que não sabe quem é, mas que foi escolhido mesmo assim. Amém? Primeiro ponto da nossa mensagem: não saber quem eu sou afeta o meu destino. Não saber quem eu sou afeta o meu destino. Uma história real. Em 1979, um voo comercial, ele decolou para um passeio turístico sobre a Antártida. Então estava tudo programado para ser um voo tranquilo. Mas os pilotos não perceberam um pequeno detalhe. A rota deles havia sido alterada em 2 graus. Apenas 2 graus. Mas esses 2 graus de diferença colocaram aquele avião em rota de colisão com uma montanha de 4.000 metros de altura. Qual que é o resultado? 257 pessoas morreram naquele dia. Então, o que parecia um detalhe insignificante foi fatal para eles. Sabe, às vezes, é uma pequena mentira que nós acreditamos sobre nós mesmos. Às vezes é um pequeno rótulo que colocam sobre você, que parece pequeno, mas que pode tirar você do destino que Deus tem. Porque não saber quem nós somos pode matar o propósito de Deus na nossa vida. E a pergunta é: quantos nomes, quantos rótulos esse mundo já tentou colocar em você? Burro, fracassado, inútil, estéril, feio, fraco. Quais foram os rótulos que você já recebeu? Sabe, Provérbios 23, verso 7, na parte A vai dizer assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como imagina em sua alma, assim ele é. Sabe o que isso quer dizer para nós? Que a forma como você se vê molda a forma como você vive. E a pergunta para nós também é: você tem se visto pelos olhos de quem, então? Sabe, são muitas vozes hoje em dia tentando nos dizer como, ou melhor, com quem nós devemos nos parecer. Estão dizendo para nós como devemos criar os nossos filhos, que tipo de corpo nós devemos ter, como devemos nos envolver no ministério. São muitas vozes. E sabe quem nós estamos ouvindo? YouTubers, influencers, gurus, blogueiras. Então, a gente ouve todo mundo, menos a palavra de Deus. Você pode até não concordar, mas a forma como você gasta o seu tempo é que revela isso. Mostra isso para mim e para você. E talvez você olhe para a sua vida hoje e você se veja tão distante daquilo que você esperava para os seus planos. E nós ainda temos a tendência de muitas vezes culpar os outros, sabe, de não reconhecer que também foram as nossas escolhas que nos trouxeram até aqui. A gente culpa todo mundo, menos a nós mesmos. Aconteceu assim com Adão e Eva. Deus havia criado Adão e Eva ali com identidade, com propósito, mas então eles comem do fruto proibido por Deus. E quando Deus questiona Adão, sabe o que ele responde? Ele diz assim: a mulher que você me deu, me fez comer do fruto.
Quantas vezes nós culpamos a Deus? Colocamos na responsabilidade de Deus algo que é uma escolha nossa. Ele culpa o próprio Deus pelos seus problemas. Mas não somente ele, logo depois Deus questiona a Eva. E sabe o que ela faz? Ela responde: a serpente me enganou e eu comi. Então ninguém assume a responsabilidade da própria vida. E sabe o que acontece em seguida? Deus expulsa os dois do jardim do Éden. Sabe de uma coisa, meu irmão? Ouvir a voz da serpente, e meu irmão, a serpente ainda fala nos nossos dias, amém? Ela ainda fala, nos faz ver longe da realidade de Deus para nós. E isso afeta o nosso destino. Sabe, tem um estudo que foi feito na Inglaterra, com mais de 12 mil pessoas. E ele analisou o seguinte: hábitos, emoções e atitudes desse grupo. E eles descobriram o seguinte, presta atenção. Se você tem um amigo muito próximo que sofre com obesidade, a sua chance também é de 57%. Da mesma forma, se você e o seu cônjuge fumam e ele para de fumar, a sua chance de parar é de 67%. Se seu amigo é feliz, sua chance de também se sentir assim é de 25%. E da mesma forma, se você tem um amigo depressivo, a sua chance de experimentar o mesmo é de 93%. Entende uma coisa? Pessoas, ambientes e hábitos importam mais do que você pensa. E se as nossas escolhas forem ruins, então provavelmente isso vai nos afastar do destino que Deus tem para nós. Provérbios capítulo 13, verso 20 diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Sabe o problema de a gente não saber que a gente é que a gente começa a viver com base nos rótulos desse mundo. E quando a gente não tem uma identidade firme, então qualquer coisa que acontece muda a nossa rota. Qualquer vento que bate, qualquer pessoa que você conhece, muda a sua rota. Qualquer dinheiro que te oferecem, muda a sua rota. Você entende isso? Mas tem algo ainda mais profundo que nós precisamos entender. Não saber quem somos pode afetar o nosso destino, mas não saber quem Deus é também afeta. E esse é o nosso segundo ponto também. Não saber quem Deus é afeta o meu destino. Êxodo capítulo 3, verso 13, continuando, diz assim: Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que lhes direi? Até aí. Sabe, agora Moisés, ele deveria responder o chamado de Deus. Só que ele ainda estava inseguro com a sua própria identidade, e ele sabia que aquela missão era grande demais para ele. Ele sabia que aquilo não funcionaria se ele tentasse fazer tudo sozinho. E é por isso que ele pergunta para Deus: quando eu chegar lá, quem eu digo que me enviou? Então Moisés, ele estava em busca de um nome. Ele sabia que conhecer a Deus, quem Deus era, traria a segurança que ele precisava. Saber quem Deus era fundamental para ele cumprir aquela missão. E aí aqui cabem duas perguntas para nós. Primeira, será que nós não temos tentado cumprir a missão das nossas vidas sem conhecer a Deus? Estar num relacionamento amoroso sem Deus, ser pai ou mãe neste mundo sem Deus, viver em santidade sem Deus, prosperar financeiramente sem Deus, e até estar no ministério, mas sem Deus. Meu irmão, existem missões que são impossíveis de se cumprir sem que nós conheçamos a Deus. E o problema de muitos de nós é que nós achamos que conhecemos a Deus, quando na verdade tudo o que sabemos dele é o que nós ouvimos de alguém.
sabe? Tem gente vivendo da espiritualidade e da intimidade de outras pessoas. Tem gente vivendo do que aprendeu sobre Jesus no The Chosen. Ou em algum livro que ele leu. Tem gente vivendo apenas do culto de domingo. Mas o chamado de Deus é para uma experiência pessoal, profunda, relacional com quem Ele é. Sabe, Atos 19 conta uma história para a gente muito interessante. Quando alguns homens tentaram expulsar um demônio, e eles disseram o seguinte para esse demônio: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, ordeno que saia. Gente vivendo da espiritualidade de outras pessoas. Será que é assim que alguns de nós vivemos? A partir da intimidade de outra pessoa? E a história conta que o demônio respondeu para eles o seguinte: eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Sabe o que é isso? Aqueles homens não sabiam quem eram. Aqueles homens não sabiam quem Jesus era. E em seguida o que acontece? Que aquele demônio pula em cima daqueles judeus e dá uma surra neles, de tal maneira que eles fogem pelados daquele lugar. Tem gente apanhando por aí porque acha que consegue na espiritualidade do outro, ou na força do próprio braço. E é isso que acontece quando nós tentamos sem Deus, viver a vida sem Deus. E a outra pergunta importante é: quem Deus é para você? Quem Deus é para você? Nós já aprendemos que esse mundo ele tenta dar muitos nomes para nós, muitos rótulos, mas a verdade é que ele também tenta fazer o mesmo com Jesus. Sabe por quê? Porque a revelação errada vai fazer você acreditar em um Cristo que não é o Cristo verdadeiro. Sabia disso? E sabe como que o inimigo das nossas almas faz isso? Nos distraindo muitas vezes com aquilo que é bom e até é legítimo para nós, para as nossas vidas. Então quero te perguntar, meu irmão, minha irmã, qual é o nome do seu Cristo? Porque tudo aquilo que você adora, que não é Cristo, se torna o seu Deus. Eu sei que é um pouco pesado falar sobre isso, mas o seu trabalho pode ser o seu Cristo. Sabe? Achar que trabalhar muito, achar que trabalhar sem parar, representa a bênção de Deus. Meu irmão, quando Moisés pensou em libertar o povo do Egito, o povo de Deus do Egito, sabe o que Moisés fez? Ele disse assim: dobra o trabalho deles, para ver se eles esquecem essa coisa de adorar. Então nem sempre muito trabalho representa a bênção de Deus. E o seu trabalho pode se tornar o seu Cristo. Não somente isso, os seus filhos podem ser o seu Cristo também. Já viu gente que para a vida depois que tem filhos? Para a vida completamente quando os filhos nascem. Eu lembro quando a gente participou, eu e minha esposa, de um Relevance Talk aqui com a pastora Lê Monteiro, lá de Curitiba. Ela perguntou isso pra gente: como é que vocês fazem para dividir família e ministério? E a nossa resposta foi: não dividimos. Não tenho como dividir. Os meus filhos estão sempre presentes naquilo que nós estamos fazendo, nos lugares que estamos servindo. Não tenho como dividir, porque ter filhos não pode parar a missão que Deus me deu, o chamado que Deus me deu. Então será que os seus filhos se tornaram o seu Cristo? Sabe? O seu projeto de vida pode ser o seu Cristo. Quando você vive para os seus desejos, para conquistar só o que você quer, e não tem nem tempo para servir a Deus. O seu corpo pode ser o seu Cristo. Quando você vive pelo padrão de estética desse mundo, quando você gasta tudo que você tem, e só se importa com esse tipo de coisa, e até o seu ministério pode ser o seu Cristo também, sabe? É quando aquilo que você faz para Deus se tornou mais importante que a sua relação com o próprio Deus.
Sabe qual que é o problema, meu irmão? Tudo isso termina. Tudo que nós falamos aqui, tudo isso termina. Tudo isso se desfaz. Tudo isso é um Cristo de plástico. Então nós precisamos questionar: nós estamos adorando a Deus ou as coisas que Ele pode nos dar? Deixa eu repetir. Estamos adorando a Deus ou as coisas que Ele pode nos dar? Mateus capítulo 7, verso 22 e 23, diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Já pensou nisso, meu irmão? Você passar a vida inteira imaginando que você conhecia Jesus, para no final descobrir que isso não era verdade? Eu não sei se isso te enche de temor, mas deveria. Deveria. Porque é sobre gente que diz que viveu para Deus, mas na verdade está vivendo para si mesmo. Moisés perguntou para Deus quem ele era. Sabe por quê? Porque ele queria um nome. Ele queria um crachá. Ele queria uma apresentação. Mas Deus responde com algo diferente. E saber aquilo mudou toda a história de Moisés para sempre. E nós chegamos no nosso terceiro e último ponto. Ele é tudo o que você precisa. Sabe, Moisés ele foi convocado por Deus para ser o porta-voz do Senhor. Então ele deveria falar em nome do Senhor para ordenar a libertação do povo de Deus. Mas olha o que Moisés admite no capítulo 4, verso 10 de Êxodo. Moisés, porém, disse ao Senhor: se me permite, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Tenho muita dificuldade para falar. Meu irmão, como que o Senhor chama alguém que não sabe falar para ser seu porta-voz? Já pensou nisso? Mas tem outra. Como o Senhor chama alguém para ser pai que nunca teve pai? Como o Senhor chama alguém para cuidar de gente na igreja com um passado cheio de traumas e problemas? Como o Senhor chama alguém que veio de uma família falida para prosperar e abençoar muitas pessoas? Como é que o Senhor chama um ladrão? Como Ele chama um assassino para ser seu instrumento? Repete comigo assim: graça. Graça. Isso aqui, meu irmão, é a maravilhosa graça de Deus em ação. Graça que perdoa. Graça que ensina. Graça que capacita. Essa é a graça de Deus em ação. Olha o que o Senhor responde para Moisés em Êxodo 4, verso 11 e 12. Ele diz assim: o Senhor lhe disse: quem deu boca ao homem? Quem fez o mudo ou o surdo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu o ajudarei a falar, ensinando-lhe o que dizer. Meu irmão, Deus é tudo que você precisa. Deus é tudo o que você precisa. Você pode não ter diploma, você pode ter vindo de um histórico terrível, você pode ser cheio de medo, de vergonha, de dor, mas a boa notícia é que a graça de Deus te escolheu. A graça de Deus te encontrou. Porque não são os nossos talentos,
nem quanto dinheiro nós temos, nem quem nós conhecemos. É Deus. Deus é a garantia. Deus é a garantia. Porque é a presença dele que faz todas as coisas. Amém? Agora você deve se lembrar também ainda da pergunta de Moisés: quem sou eu? É engraçado como Deus não responde a esse questionamento de Moisés. Sabia disso? Talvez Moisés gostaria de ouvir: você? Você é Moisés, o meu poderoso servo. Você é Moisés, um líder maravilhoso que eu escolhi. Quem é você, Moisés? Você é Moisés, o homem mais inteligente de toda a terra. Mas a verdade é que Deus não respondeu. E meu irmão, se acostuma com isso. Amém? Existem coisas que você não vai entender. Existem coisas que Deus não vai te responder. Eu me lembro de uma frase de um pastor amigo aqui da casa, pastor Daniel Lara, que ele diz assim: a vida com Deus não é sobre entender tudo, mas é sobre confiar sempre. Sabe? É menos sobre entender, é muito mais sobre confiar. Então Deus não respondeu a pergunta de Moisés, pelo menos não como ele achou que deveria responder, não como ele imaginava. Porque quando Moisés diz para o Senhor: quem sou eu? Sabe o que Deus responde para ele? Êxodo capítulo 3, verso 12 e 14 diz assim. Então imagina: quem sou eu? E a resposta do Senhor é: certamente estarei com você. Esse é o sinal de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? O que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Meu irmão, quais são os seus medos? Sabe, para toda a insegurança que você carrega, para todos os medos que você tem e eu também, a resposta de Deus continua sendo a mesma: certamente estarei com você. Sabe? Então quando a tristeza chegar, certamente estarei com você. Quando as dúvidas forem grandes demais, certamente estarei com você. Quando a enfermidade bater na sua porta, certamente estarei com você. Amém? Só que Deus não para por aí. Ele acrescenta algo na sua resposta. Ele diz para Moisés: certamente estarei com você. E mais: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Sabe, nós nos perdemos, meu irmão, porque nós achamos que é sobre o que nós podemos fazer, que é sobre quem nós queremos ser. Mas na verdade, sempre foi sobre Ele. Sempre foi sobre Ele. A resposta do Senhor quer te lembrar nessa noite: eu sou tudo o que você precisa. Eu sou o que sou. Diz Moisés que o eu sou te enviou. Que eu sou o Senhor. Eu sou tudo que você precisa. Eu sou tudo o que você precisa. E para terminar, eu quero terminar dizendo algo para você. Conhecer quem nós somos passa por saber quem Ele é. Sabe, séculos depois, nós vemos Jesus também fazendo a mesma pergunta para os seus discípulos. E Ele pergunta para eles, lá em Mateus 16: quem dizem que eu sou? E os discípulos respondem que o povo achava que talvez Ele fosse João Batista, que talvez fosse Elias, que talvez fosse Jeremias ou qualquer outro profeta. Então olha o mundo mais uma vez tentando dar muitos nomes para Jesus, para nos confundir. Mas no meio de tudo isso, Simão, ele se levanta ali e ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe o que acontece, meu irmão? Jesus responde para Simão:
mudando o nome dele. E você agora é Pedro. Você agora é Pedro. Então Simão, o nervoso, Simão, o impulsivo, Simão, o falador, ele se transforma em um líder incrível para a igreja de Jesus na terra. E é aqui que tudo se conecta, meu irmão. A revelação de Cristo revela a nossa verdadeira identidade. Porque quando eu olho para Ele, aí eu descubro quem eu sou. Moisés descobre o seu chamado quando ele ouviu: eu sou. Pedro descobre quem ele é quando ele diz: tu és o Cristo. Sabe o que significa isso para nós? Guarda isso. A única maneira de descobrir quem somos ainda é nos rendendo a Ele. Nós precisamos nos render. Porque nós achamos, meu irmão, que é sobre a nossa história. Mas na verdade, sempre foi sobre a história de Deus sendo escrita em mim. É sobre o que Ele está escrevendo em mim e através de mim. Sempre foi sobre Ele. Então a pergunta continua: quem sou eu? E a resposta vem com outra pergunta: quem Jesus é para você? Eu quero te garantir uma coisa, eu quero terminar aqui, meu irmão. Jesus é tudo que você precisa. E saber disso muda o nosso destino para sempre. Jesus é tudo que você precisa. E saber disso muda o nosso destino. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Sabe,